Bem-vindo à nossa sexta aula do nosso Codecast sobre PHP orientado a objetos. Hoje nós vamos falar de mais um assunto sobre orientação a objetos. Vou falar aqui como utilizar as classes abstratas no PHP, ok? Então eu vou fugir um pouco aqui do nosso sistema ali de cadastro de funcionários, clientes, e vou pegar uma classe diferente, vou trabalhar aqui com uma classe animal e uma classe cachorro apenas para explicar a vocês como trabalhar, ok? Com as classes abstratas, e depois nós vamos incorporar esse conceito da classe abstrata na nossa aplicação, ok? Mas hoje nós não vamos trabalhar direto na nossa aplicação, vamos trabalhar com classes separadas, tudo bem? Então eu vou começar aqui falando um pouco da parte teórica sobre as classes abstratas. Primeiramente, elas foram introduzidas na versão 5 do PHP, ok? Antes não tinha elas, mas na versão 5 você pode estar usando já. As classes abstratas, diferente das classes normais, elas não podem ser instanciadas. Ou seja, eu não posso criar um objeto de uma classe abstrata. Quando eu tento fazer isso, o PHP me retorna um erro e nós vamos ocasionar esse erro para você ver como é, ok? Mas o PHP ele não deixa, não só o PHP, mas nenhuma linguagem que é orientada a objetos, uma classe abstrata ela não pode ser instanciada, tudo bem? O que é uma classe abstrata? Uma classe abstrata, para ela ser denominada uma classe abstrata, ela tem que ter pelo menos um método abstrato. E o que vem a ser um método abstrato? Um método abstrato é quando eu não defino a implementação do meu método, ok? Vamos aqui nesse código, eu já escrevi aqui um pouco do código aqui. Primeiramente, como definimos a classe abstrata? Na definição da nossa classe, eu coloco apenas essa palavrinha aqui antes, ok? Abstract. Abstract class animal. Ou seja, eu falo que eu estou criando uma classe, mas essa classe que eu estou criando não é uma classe normal, ela é uma classe abstrata, tudo bem? Aqui eu crio dois atributos normais e tenho aqui as funções setters and getters, que a gente sabe que são as normais. Set nome, get nome, set idade e get idade. Mas logo abaixo vem uma coisa nova, vamos dizer assim. Aqui nós temos a definição de um método abstrato. Qual que é a diferença do método abstrato? Assim como definir a classe, basta eu colocar a palavra reservada abstract antes, no começo da definição da minha classe. Ou seja, eu coloco abstract, o modificador de visibilidade, o modificador de acesso, né, da minha função, no caso aqui eu coloquei protected, ok? Então vai ser uma função abstrata protegida. E o nome dela, adotar, ali os parênteses ali vazio é porque ela não vai pegar nenhum método, ou seja, eu não vou passar nenhum método para o meu método. E diferente dos outros métodos, ele termina com um ponto e vírgula. Por quê? Porque um método abstrato ele não tem implementação. Ele tem apenas o que a gente chama de assinatura do método. O que é a assinatura de um método? É que temos o nome do método, ok? Quais são os parâmetros que ele vai pegar. No nosso caso aqui não temos nenhum, ok? E também o modificador de acesso, que no caso aqui é o protected. Então isso aqui é chamado de assinatura do método, ok? E o abstract é para dizer que ele é um método abstrato, ok? Então, uma classe, quando a gente cria ela, se eu crio uma classe e tenho pelo menos um método abstrato, eu sou obrigado a definir essa classe como uma classe abstrata, porque uma classe normal não pode ter métodos abstratos, ok? Então, se eu tenho um método abstrato, a minha classe obrigatoriamente tem que ser abstrata, certinho? E outra coisa é que agora nós vamos passar aqui para a nossa classe cachorro, ok? E eu vou estar falando aqui um pouco de como a gente usa essa classe abstrata agora, ok? Aqui na nossa classe cachorro, eu criei dois arquivos aqui. Esses arquivos já vão estar disponíveis no nosso diretório, lá no GitHub. Basta você pegar o código de lá, ok? Dar um git clone, ou se você já tem, dá um pull lá no nosso repositório e atualiza.
Primeiramente aqui eu estou usando, né, o meu arquivo animal.php e aqui eu estou usando o que a gente já havia explicado, que é a herança. A minha classe cachorro, você pode ver que ela não é uma classe abstrata agora. Eu estou definindo uma classe cachorro e que ela estende, ou seja, ela herda da minha classe animal. Aqui é do mesmo jeito de uma classe que eu estaria herdando de uma classe normal, eu herdo de uma classe abstrata. Eu não preciso colocar aqui, por exemplo, extends abstract animal. Não, eu coloco só o nome da classe mesmo, extends animal. Ok? E o nosso PHP já vai entender que aquela classe, na definição dela, ela é uma classe abstrata. Ok? Então, primeiramente, como eu já tinha dito, né? Para a classe ser abstrata, pelo menos um método abstrato. Se ela tem um método abstrato, obrigatoriamente ela é uma classe abstrata. E quando eu pego uma classe normal e herdo a minha classe abstrata, eu tenho algumas coisas que eu tenho que obedecer. A primeira delas é, toda vez que uma classe que não seja abstrata herda de uma classe abstrata, eu sou obrigado a escrever a implementação para todos os meus métodos abstratos, ok? Por exemplo, eu tenho aqui na minha classe abstrata animal a função adotar, ok? Na minha classe cachorro, eu estou herdando da minha classe abstrata animal, certo? Então, se eu não criar a implementação para a função adotar, o PHP vai me retornar um erro, falando que a minha classe não é abstrata, então ela é obrigada a definir a implementação para todos os métodos abstratos da minha classe pai, que é uma classe abstrata, ok? Mas e agora se uma classe abstrata herda de outra? Vamos dizer que a nossa classe cachorro fosse uma classe abstrata, ok? Então, nesse caso, eu não sou obrigado a definir a implementação, ok? Eu não sou obrigado. Eu posso definir, mas não é obrigatório, certo? Mas, quando assim, como eu coloquei aqui, vai até ir para vocês lembrarem, eu coloquei aqui que todos os métodos abstratos devem ser implementados na primeira classe filha não abstrata. Ou seja, se a minha classe abstrata animal fosse herdada por outra classe abstrata e nela tivesse mais um método, ok? E depois eu declarasse uma terceira classe que não fosse abstrata, na hora que ela herdasse da minha classe, vamos imaginar aqui, por exemplo, uma classe... nós temos a classe abstrata animal, temos a classe cachorro, ok? Vamos imaginar mais uma classe, por exemplo, poodle. Poodle é uma espécie de cachorro, ok? E aí, vamos dizer que teríamos a nossa classe poodle. E essa classe não é uma classe abstrata. E eu transformasse a minha classe cachorro em uma classe abstrata. Ok? Então, quando eu criasse a minha classe poodle, eu teria que ter a implementação de todos os métodos abstratos da minha classe cachorro e a implementação de todos os métodos abstratos da minha classe animal. Ok? Certinho? Então, passando aqui, eu comecei a fazer aqui alguns testes e vamos aqui fazer alguns testes para você ver como que funciona. Você pode ver que eu tenho aqui um atributo número de patas, né? Número patas, tenho o set e o get dele, e aqui eu defini a minha função. Você pode ver que eu agora não estou definindo ela mais como abstrata, ela é uma função normal, ok? Adotar e com a implementação, ou seja, eu estou implementando o meu método abstrato da minha classe pai, que é a classe animal, que tem o nosso função adotar, ok? Aqui, logo abaixo, eu criei um objeto, ok? Da classe cachorro, ok? Eu dei um set nome nele, coloquei o nome dele de Rex, ok? O nome, a nossa classe cachorro herdou da nossa classe abstrata animal, ok? E depois eu imprimi o nome do nosso cachorro. Então, eu vou aqui para o browser e você pode ver que eu imprime o nome do cachorro, Rex, e também eu coloquei para imprimir uma linha, ok? Ali e imprimiu. Agora, como eu disse a vocês, o PHP ele não deixa instanciar
classes abstratas. Eu vou mostrar para vocês agora isso aqui. Eu vou criar aqui, por exemplo, uma variável animal e quero criar um objeto, ok, da minha classe animal, certo? Assim como eu fiz com o cachorro, eu quero criar agora um objeto da minha classe animal. Porém, a minha classe animal é uma classe abstrata, ok? Então vamos ver o que o PHP retorna quando eu tento fazer isso. Vou voltar aqui na página, ok? Vou recarregar. Você pode ver que ele dá um erro fatal, um fatal erro. E aqui ele fala que não podemos instanciar uma classe abstrata. Nós não podemos instanciar a classe abstrata animal, ok? Por quê que não podemos instanciar? Porque ela é uma classe abstrata. Nenhuma classe abstrata pode ser instanciada, ok? Certinho? E agora, quando eu chamo, por exemplo, aqui o adotar, a minha função adotar de cachorro, você pode ver que aqui eu tenho a implementação dela, ok? E quando eu tento chamar aqui, ele já dá normal a mensagem cachorro adotado, porque é a implementação, ok? Agora eu vou tirar aqui, eu vou apagar a implementação da minha classe, eu vou tirar aqui primeiramente aqui, essa linha de código que chama, e vou tirar a minha função adotar, ok? E vou salvar aqui, e vou voltar e recarregar. Você pode ver que o PHP, ele dá um erro fatal também, ok? E vamos ver aqui qual é esse erro aqui. Ele fala o seguinte: a nossa classe cachorro contém um método abstrato que ele deve ser declarado abstrato ou deve ser implementado, ok? E aqui ele fala que esse método veio da minha classe animal, certo? Então o que ele está falando aqui? Se eu tento criar uma classe, ok, que herda de uma classe abstrata e eu não crio a implementação para aquele método, ele me retorna um erro, ok? Eu posso fazer de duas formas resolver esse erro. Você pode estar vendo aqui que o próprio PHP, na mensagem, ele fala que eu devo declarar o método como abstrato ou implementar o método. Ou seja, aqui eu estou implementando o método. Eu coloquei a implementação do método, certo? Mas eu poderia, por exemplo, vir aqui e colocar ele como abstrato, correto? Então vamos voltar ali e ver se deu certo. Vou voltar aqui. Você pode estar vendo que ele me retorna mais um erro fatal, porque é o erro que nós comentamos no começo da aula. Quando eu tenho uma classe com um método abstrato, primeiramente o método abstrato ele não tem implementação, certo? E segundo, toda classe que contenha pelo menos um método abstrato obrigatoriamente deve ser declarada como abstrata, ok? Então eu vou declarar como abstrato aqui, vou voltar aqui e agora você já vê que ele já dá uma outra mensagem de erro para a gente, ok? Mas eu vou colocar aqui voltar aqui a nossa função, certo? Para vocês verem aqui que quando eu esqueci de salvar, quando eu volto aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, sim, eu esqueci de tirar aqui o abstrato, está vendo aqui, ok? Ele volta ao normal aqui, a nossa classe, certo? E assim, qualquer classe abstrata, eu tenho que tomar muito cuidado. Se eu definir 5 funções, 5 métodos abstratos na minha classe abstrata, quando eu herdar ela, eu tenho que colocar implementação para todos aqueles métodos, certo? Então, vocês podem ver que é bem tranquilo de trabalhar com a classe abstrata e isso pode ajudar bastante, ok, na organização do código. Na próxima aula, nós vamos aprender a usar as interfaces, ok? As interfaces no PHP. Elas, primeiramente eu quis explicar aqui as classes abstratas, porque é um conceito assim que é um pouco parecido, vamos dizer assim,
Na verdade, é bastante diferente uma interface de uma classe abstrata, mas ela usa essa abstração de métodos também, ok? Então eu vou explicar na próxima aula sobre as interfaces. Espero que você tenha gostado. Veja a aula aí. E eu deixo um desafio para você. Na nossa aplicação, nós temos 3 classes. Nós temos a classe cliente, nós temos a classe funcionário e temos a classe pessoa, certo? Geralmente, a classe abstrata, a gente usa uma classe como abstrata quando a gente não vai criar objetos daquela classe, certo? Então, eu queria que vocês tentassem pegar o código, ok, ali da classe pessoa e transformar a nossa classe pessoa em uma classe abstrata, ok? Vai ser bem tranquilo. Você vai transformar ela em uma classe abstrata, cria um método ali abstrato, faz as nossas classes cliente, funcionário, herdar, ok? E qualquer dúvida que vocês tiverem nesse processo, vocês podem mandar um e-mail para mim, contato@codeshare.com.br ou wendel@codeshare.com.br, ou estar postando também ali na nossa página do Facebook ou no Google+, certinho? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Qualquer dúvida podem entrar em contato, ok? Até a próxima aula. Fiquem tranquilos que na próxima aula nós vamos estar aprendendo mais sobre a orientação em objetos em PHP. Vamos estar falando sobre as interfaces, como eu havia dito, ok? E qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Se você gostou, ajude aí dando um like no nosso vídeo e inscrevendo no canal, ok? Ajudando a divulgar. Um grande abraço e até mais.